Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder aqui um exercício sobre índices de endividamento. Se caso o áudio não estiver muito legal, porque eu não tenho microfone para poder utilizar, vocês aumentem um pouquinho do volume aí, certo? Então vamos lá. Para a gente poder entender, na verdade, para a gente poder responder, né, chegar aqui aos índices de endividamento, a gente precisa de entender as fórmulas que a gente vai estar utilizando, certo? A primeira fórmula que nós utilizamos é essa aqui, ó, chama SAT. O que é SAT? O SAT é o endividamento sobre o ativo total da empresa, certo? Que na verdade a gente vai analisar aqui quanto do ativo da empresa, do ativo total, ela precisa utilizar para poder pagar suas dívidas com terceiros, né? Quem são esses terceiros? Terceiros, no caso aqui, ele é composto por passivo circulante e passivo não circulante, certo? Então aqui nós temos na fórmula capital de terceiros, que seria passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo capital total. O que é o capital total da empresa? É o passivo circulante mais o passivo não circulante mais o PL, certo? Então, na verdade, ali como que ficaria essa fórmula? Seria SAT, seria, canetão tá ruim, né? SAT seria igual a capital de terceiros seria igual a passivo circulante mais passivo não circulante. Oi, filho. Dividido pelo capital total. O capital total seria passivo circulante mais passivo não circulante mais o PL. O que você está fazendo? Papai está dando uma aula, filho. Está explicando sobre os índices de endividamento. Tá bom? Então aqui a gente teria a fórmula do SAT. Capital de terceiro, passivo circulante, mais passivo não circulante, dividido pelo capital total, que é passivo circulante, mais passivo não circulante, mais o PL. Ok? Tudo bem. Vamos lá. A próxima fórmula que a gente tem é a composição do endividamento. Tá bom, filho. Daqui a pouco, tá? A composição do endividamento, a gente... só um minutinho, só. Filha, vai lá que o papai precisa de continuar explicando, ok? É isso aí. Então vamos lá. A composição do endividamento é a relação que retorna a qualidade da dívida dada pela seguinte fórmula, que é o passivo circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Aqui a gente tem uma preocupação maior com a dívida relacionada com a questão da dívida de curto prazo. Quantos por cento do total da dívida é de curto prazo? Certo? Aqui nós temos o grau de endividamento da empresa, né, que é o passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo PL. O que é o PL? O PL é o capital próprio, né? É o capital dos sócios. É quanto os sócios estão utilizando o seu próprio dinheiro ali nos seus negócios, certo? Aí depois nós temos aqui a imobilização do patrimônio líquido, que é a fórmula ativo permanente dividido por PL, que é o patrimônio líquido, certo? Essa fórmula, pessoal, ela é utilizada para poder verificar, na verdade, o quanto do capital próprio, quanto do capital dos sócios está sendo utilizado para poder custear, para poder financiar, né, a parte do imobilizado da empresa. As máquinas, os equipamentos, enfim, certo? Os terrenos, os edifícios, por exemplo, as construções, certo? E por último, nós temos aqui o IRNC, que é a imobilização de recursos não correntes. Imobilização de recursos não correntes, que é utilizada pela seguinte fórmula: ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido mais o passivo não circulante, certo? Essa formulazinha aqui, ela mede quanto dos recursos não correntes, ou seja, PL e o passivo não circulante, está sendo destinado para financiar
o ativo permanente. Ou seja, quanto do patrimônio líquido e do passivo não circulante está sendo usado para poder financiar, para pagar, para custear o ativo permanente. Então, são essas as fórmulas aqui que nós iremos utilizar para responder aqui o exercício, ok? Aí, pessoal, tem alguns dados que eu vou colocar para vocês aí na tela, que vocês têm na atividade de vocês, né, para poder responder o exercício, né? O exercício número 1, que diz o seguinte, olha, de acordo com as fórmulas apresentadas dos índices de endividamento e tomando os resultados do balanço patrimonial da companhia exemplo, encontre os percentuais de cada índice abaixo. Então ele está falando aqui, pessoal, que é para encontrar os percentuais, né? Então o resultado ele vai ser em percentual, ok? Nesse caso aqui, em percentual, o que a gente precisa acrescentar? Ele está pedindo resultado em percentual. Eu vou pegar o resultado que eu obtiver aqui e vou multiplicar por 100, certo? Então eu vou pegar o resultado final aqui e vou multiplicar por 100. Daí o resultado ele vai estar em percentual, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui o primeiro, né? Primeiramente ele quer o quê? O ESAT do ano X1, X2 e X3, certo? Que é o endividamento sobre o ativo total, ok? Então eu vou usar essa fórmula, que na verdade está aqui, né? Transcrita aqui, certo? Então os dados que nós temos lá no balanço, que eu vou colocar na tela para vocês do lado, que vocês têm na atividade também. Permanente, ativo, aliás, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido e total do ativo. São os dados que nós temos, né? Dos anos X1, X2 e X3. Então nós vamos retirar os dados daqui para a gente poder colocar na fórmula e encontrar os índices em percentual. Ok? Então o primeiro índice é o ESAT. Ele quer saber o ESAT de X1. Então eu vou usar o capital de terceiros. Então vamos lá. Aqui, ESAT será igual ao capital de terceiros, que é passivo circulante mais passivo não circulante. Passivo circulante de X1, né? Vamos fazer aqui primeiro. X1, certo? Passivo circulante X1 é quanto? 223.692, certo? Mais o passivo não circulante. O passivo não circulante é 77.166, correto? E aí eu vou dividir pelo passivo circulante, que eu coloquei aqui, que é 223.692, mais o passivo não circulante, que é 77.166, mais o que? Mais o PL, patrimônio líquido, que está dando aqui, olha, 326.543, certo? Ok? E depois eu vou multiplicar por 100 para descobrir o valor do percentual. Vamos fazer a conta aqui na calculadora, né? 223.692 mais 77.166. Deu 300.858, né? Então aqui, ESAT igual 300.858, ok? Dividido por essa soma aqui. Essa soma aí vai dar 223 mais 77.166 vai dar esse valor, né? Que é 300.858 mais o PL, que é 326.543. Deu quanto? Deu 627.401. Certo? Esse resultado aqui vezes 100. A gente quer o resultado em percentual, né? Então vamos lá. ESAT vai ser igual
300.858 dividido por 627.401. Deu quanto? Deu 0,4795 vezes 100. Porque o resultado aqui ele está pedindo em percentual. Vezes 100. Quanto? Então, resultado 47,95%. Então, o resultado que nós temos aqui, qual é? 47,95%. É SAT x1. É SAT x1. 47,95% é o que ele está pedindo pra gente. Né? Não foi isso que ele pediu? Foi. Ele pediu pra gente resultado em percentual e nós demos. Então veja bem, o que esse resultado aqui está mostrando pra gente? O que isso aí significa? Olha só, ele está mostrando pra gente que da dívida total que a empresa possui, 47,95% da dívida da empresa, ela é composta por capital de terceiros, né? Capital de terceiros, que são contas a pagar, fornecedores, aplicados a pagar, salários a pagar, tributos a pagar, enfim, empréstimos a pagar, certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido, certo? Eu vou apagar e vou fazer agora Vou fazer agora aqui o GE, tá? Que é o grau de endividamento, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, volta no vídeo aí, passa lentamente para que você possa verificar de forma mais lenta, certo? Pessoal, é minha filha, viu? Minha filha que está aqui perto de mim aqui querendo estudar também, viu? Eu tenho só 2 anos. Estou em casa, né? Devido ao coronavírus, tá ameaçando a gente aí, né? Constantemente. Então, ficar em casa agora uns dias, né? Oi, minha filha. A formiga. A formiga? É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuar resolvendo aqui. Agora a gente vai resolver aqui a composição do endividamento, que é na verdade o índice que mostra pra gente a quantidade da dívida que é de curto prazo, certo? Então, vamos observar aqui os dados que nós temos, né? Então, vai dizer para a gente o seguinte, para encontrar a composição do endividamento, o que nós temos que fazer? Nós vamos utilizar a composição do endividamento. Será igual passivo circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante, certo? Então, composição do endividamento será igual a quê? Passivo circulante de x1. Nós vamos fazer só x1, ok? Passivo circulante x1, 223.692. Dividido por passivo circulante de x1, que é 223.692, mais o passivo aqui, né? Não circulante, ok? O não circulante é 77.166. Então, a composição de endividamento, isso aqui, claro, né, ele quer percentual, vai ser multiplicado por 100. Então, o que nós vamos ter ali? 223.692 dividido por 223.692 mais 77.166. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar assim, olha. Vai ficar 223.692 mais esse resultado, que é 300.858 vezes 100. Ok? Então, vamos lá. 223.692 dividido por 300.858. Tá? Composição do endividamento será igual a 0,7435
vezes 100. Vezes 100, que é igual a quanto? 74,35%. Certo? O que isso está indicando para a gente? Que 74,35% das dívidas da empresa são de curto prazo. Então, grau de endividamento, aliás, composição de endividamento, 74,35%. X1. Ok? Vamos lá. Vamos fazer agora o grau de endividamento. Vamos lá. Grau de endividamento. Passivo circulante mais passivo não circulante medido por PL. Então, grau de endividamento. Essa aqui é a fórmula. Né? Passivo circulante mais passivo não circulante dividido por PL, que é o patrimônio líquido. Então, o grau de endividamento será igual passivo circulante 223.692 mais o passivo não circulante 77.166 dividido pelo patrimônio líquido, que é 326.543. Como ele quer o resultado em percentual, vamos multiplicar por 100, certo? Então vamos lá. O grau de endividamento será igual a 223.000. Vou colocar a calculadora aqui em cima. 223.692 mais 77.166, né? É igual a 300.858 dividido por quanto? Dividido por 326.543 vezes 100. Ele quer o resultado em percentual. Então vamos lá. 300.858 dividido por 326.543 igual a 0,9213 vezes 100 vezes 100 igual a 92,13%. Então, grau de endividamento X1, 92,13%, certo? 92,13%. É isso aí. Ok? O que esse grau de endividamento está mostrando para a gente? O quanto de dívida de terceiros que existe para, na verdade, para cada unidade monetária de capital próprio, né? Ou seja, por exemplo, para cada R$1 que nós temos, que a empresa tem de capital próprio, 92,13 centavos ela tem que utilizar para pagar dívidas com terceiros. Ok? Certo, pessoal? Agora vamos para a imobilização do patrimônio líquido. Só, vocês me desculpem aqui a qualidade, tá, do áudio, das imagens, mas é o que eu tenho aqui disponível agora nesse momento para passar para vocês. Eu espero que fique claro aí para todo mundo, né? Vamos lá. Imobilização do patrimônio líquido. Imobilização do patrimônio líquido. Vou trocar de canetão aqui. Canetão tá. O que nós temos aqui? Ativo permanente. Dividido pelo patrimônio líquido. O que esse índice mostra? Mostra quanto do patrimônio líquido, né? Ou seja, quanto
daquilo que os sócios investiram na empresa está sendo utilizado para manter o ativo permanente da empresa, certo? Vamos olhar os dados que nós temos. Ativo permanente, nós temos quanto? 210.622 dividido pelo PL. PL é quanto? 326.543. Certo? Como ele quer o resultado em percentual, multiplico por 100. Então, imobilização do patrimônio líquido será igual a quanto? 210.622 dividido por 326.543. Que vai dar 0,6450 vezes 100. 64,50%. Certo? Então aqui 64,50%. O que isso está indicando? Que está sendo utilizado 64,50% do PL, do patrimônio líquido dos sócios, para poder manter quem? Para poder manter o ativo permanente. Certo? É isso aí. Agora vamos para o próximo. Agora, o que nós temos aqui agora? Nós temos agora a imobilização de recursos não correntes, né? O que são os recursos não correntes? É tudo aquilo que a empresa utiliza para poder se manter, que não está dentro do exercício corrente, né? Que é do exercício seguinte, que inclui o quê? Inclui, por exemplo, o passivo não circulante. E nesse caso inclui também o patrimônio do sócio, que é o patrimônio líquido, né? O PL. Certo? Então vamos lá. Formulazinha IRCN será igual a ativo permanente. Quanto é o ativo permanente? 210.622 dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido dos sócios, 326.543, mais o passivo não circulante, que é 77.166, ok? Multiplicado por 100, né? Que é em percentual. Certo? Sempre que quiser um resultado em percentual, multiplica o resultado final por 100. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Vai ficar 210.622 dividido por esse mais esse. A gente já fez essa conta várias vezes, né? 326.543 mais 77.166. Aliás, essa não, né? 403, 709 vezes 100. Então, IRMC será igual a 210.622 dividido por 403.709. Deu 0,5217 vezes 100. Vai dar 52,17%. 52,17%. E aí? O que esse índice está mostrando para a gente aí, pessoal? Índice de imobilização de recursos não correntes. Esse índice aqui mostra, na verdade, a parte do patrimônio líquido, né? E do passivo não circulante que está sendo utilizado para poder financiar o ativo permanente, ou seja, para poder manter o ativo permanente, né? De cada R$1 de patrimônio líquido e passivo não circulante,
52 centavos, 52,17 centavos estão sendo utilizados para poder bancar o ativo permanente da empresa, certo? Bom, eu vou fazer aqui apenas o X1, tá? E aí vocês concluem o restante, X2 e X3, e através das fórmulas vocês conseguem responder agora corretamente, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, ok? Tchau, tchau, galera!